acabaram de caçar o meu mandato. Não por corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Caçaram o meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que conversou com integrantes do PL na quarta-feira sobre a decisão e informaria nesta quinta sobre o posicionamento final sobre a cassação dos mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Ouviu apelos para que deixasse para depois do recesso, mas hoje decidiu pela cassação dos dois e avisou a todos os aliados dos parlamentares. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Eu fiz o que tinha que fazer, disse o presidente da Câmara. As cassações foram publicadas no Diário da Câmara dos Deputados na tarde de hoje. As decisões foram assinadas por Mota e outros 4 membros da mesa diretora. Gente, agora é oficial. A mesa da Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Mota acaba de cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro e Ramagem. Olha, eu quero parabenizar por essa decisão. A gente estava batendo nessa tecla há muito tempo. Nós não podíamos aceitar aqui uma bancada de deputados foragidos. Vitória da democracia, pessoal. É isso aí, 2025 termina muito bem com os bolsonaristas com mais uma derrota. O Bananinha Fujão e o Ramagem Fujão caçados, assim como o Zambelli já tinha sido. É isso aí, vitória do povo nas ruas. Valeram as manifestações no Brasil inteiro. É povo na rua que a gente ganha a parada aqui. Parabéns a quem foi para as ruas. E dessa vez, a mesa e o presidente da Câmara acertou nessa decisão de afastar e caçar o mandato dos dois. Valeu! Valeu! Eduardo Bolsonaro teve mandato cassado por excesso de faltas. A perda do mandato do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, foi declarada com base em uma regra da Constituição que proíbe deputados e senadores de faltar a mais de 1/3 das sessões deliberativas no ano. O ex-deputado mora nos Estados Unidos desde o início de 2025, dizendo que a mudança ocorreu para evitar uma suposta perseguição política e jurídica do Brasil. A medida não torna Eduardo inelegível, o que poderá ocorrer caso o Supremo Tribunal Federal condene o agora ex-deputado. Ele é réu em um processo da corte, acusado de tentar coagir autoridades sobre o julgamento do pai. Hugo Mota, presidente da Câmara, cassou os deputados Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem num ato da mesa, uma decisão da mesa, descumprindo, no caso do Ramagem, a Constituição Federal e no caso do Eduardo, o trâmite normal que é adotado pela Câmara dos Deputados para todos os demais casos de cassação por faltas. É isso mesmo. No caso do Eduardo, como ele está afastado do Brasil já há bastante tempo, porém, ele era líder da minoria e ele poderia votar, marcar presença remoto, foi retirada essa possibilidade para ele. Primeira coisa. E agora não se segue o rito de deixar encerrar o ano, no próximo ano fazer a contagem das sessões, das faltas que ocorreram, e aí sim, no ato da mesa, caçar por falta, que é uma decisão objetiva. Então, no caso do Eduardo, foi completamente atropelada, antecipado, sem se levar em consideração que ele foi o deputado federal mais votado. Já o mandato de Ramagem foi cassado em cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que condenou o parlamentar à perda do mandato e a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ramagem deixou o Brasil antes da conclusão do julgamento da trama golpista do Supremo. Segundo a Polícia Federal, o ex-deputado foi para os Estados Unidos na segunda semana de setembro. O ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência é considerado foragido e o Ministério da Justiça deve dar início ao pedido de extradição. Aqui, deputado Ramagem, eu estou aqui em segurança nos Estados Unidos. Eu tive que trazer a minha família para a nossa proteção. E tem mais um motivo. Se esse violador de direitos humanos, declarado, sancionado mundialmente, se ele quiser pedir minha extradição, ele vai ter que enviar essa ação do golpe, nula do começo ao fim, cheia de ilegalidades, inconstitucionalidades, perseguições, que eu estou nela com o Bolsonaro, ele vai ter que enviar para análise nos Estados Unidos. Só que o tirano da toga, ele sabe de todas as atrocidades que ele cometeu nesses autos. É só mandar formalmente para cá e esperar a declaração da maior nação livre, efetivamente democrática do mundo.
Falam ainda que eu sou foragido. Primeiro que eu não vim para cá para me esconder, mas para trabalhar pelo Brasil como eu puder. E para ser um foragido, você precisa de uma decisão judicial contra mim, que não tinha antes da minha chegada. E essa preventiva agora contra mim é manifestamente ilegal. É mais uma ilegalidade de centenas que eu consigo demonstrar. Gente, eu estou muito feliz aqui. Você sabe que essa cassação do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem foi uma luta muito grande nossa. Eu estou acabando meu mandato como líder do PT e saio com a sensação de dever cumprido. Porque desde o começo do ano a gente estava batalhando contra esse Eduardo Bolsonaro, acusando ele de traição nacional. Tudo que ele fez fora do país, fomos nós, eu e o deputado Rogério Corrêa, foi a gente que pediu a apreensão do passaporte dele. Aí ele fugiu para os Estados Unidos. Sabe quantos pedidos de cassação a gente já fez? 3 pedidos de cassação do Eduardo Bolsonaro. Eu não perdi as contas de quantos discursos a gente fez aqui, falando que era uma desmoralização para a Câmara, ter uma bancada de deputados foragidos. E hoje eu digo, a mesa da Câmara, o presidente Hugo Mota acertou. Nós estamos encerrando o ano caçando toda essa bancada de deputados foragidos. Acabaram de caçar o meu mandato. Não por corrupção, por terem comprado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Caçaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim.